Marcelo, e eu vou falar um pouco sobre os três códigos, que é Full Stroke Auto, Auto Full e Friction. Então, vamos falar sobre Full Stroke Auto Cycle Model. Basicamente, é o modelo que a gente fez na parte de programação de Python, de 4 tempos do ciclo auto. Então, o que corresponde? A gente vai ter uma temperatura inicial, ou seja, vai ser uma temperatura de entrada com uma pressão de entrada dada a 300 Kelvin e uma pressão a 50 kPa. E temos uma pressão de exaustão de 100 kPa. Além disso, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter a taxa de compressão que vai ocorrer dentro do ciclo auto, dentro do motor, basicamente. Além disso, a gente vai ter o calor de entrada. Vamos ter o gama, né, que a gente vai dizer que é uma relação de calor específica a um gás ideal. A constante desse gás, quando a gente diz que é um gás ideal, a constante dele vai ser 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Além disso, a gente também vai utilizar o CV para calcular o calor específico. Vamos ter também o valor estimado da fração residual, inicial, a tolerância e o erro. Então, basicamente, esse código a gente quer saber tudo que vai ocorrer nesse ciclo auto. E a gente sabe qual vai chegar a ser a pressão relacionada a esse ponto e qual vão ser os outros parâmetros que vai ser da base de termodinâmica, então a temperatura, a pressão, para ver como vai se comportar esse ciclo. Nisso, a gente vai fazer o cálculo onde a gente vai fazer basicamente uma tolerância, ou seja, de gama menos 1 sobre gama. Então, quando esse erro for maior que a tolerância, ele vai seguir essa função. Essa é a função, basicamente, onde a gente sabe que P1 é o P de entrada. Nisso, a gente vai tentar achar a compressão isentrópica, onde a gente tem a pressão inicial, a gente tem o gama e a gente também tem a taxa de compressão. Além disso, a gente vai calcular a nossa adição de calor de um volume constante, onde a gente vai pegar os pontos que temos e vamos botar nessas duas equações, onde a primeira vai ser a temperatura 3, que vai ser igual a temperatura 2 mais o calor de entrada, e o menos o fator sobre o calor volumétrico. E ainda da pressão, que vai ser P2 vezes T3 sobre T2. Nisso, vai ser calculado a pressão isentrópica. Além disso, vamos ter uma purga isentrópica que vai ocorrer no final do ciclo auto. E também a gente vai calcular alguns parâmetros. Primeiro vai ser a exaustão do cursor com a pressão constante, onde vamos encontrar novos fatores. Além disso, a gente tem um parâmetro do ciclo relacionado, onde a gente vai achar a eficiência. A gente vai tentar achar também a pressão média efetiva induzida. Também a gente tem a diferença do volume. E nisso, a gente vendo aqui no código, deixa eu conectar, que a gente vai ver qual seria os fatores que conseguimos descobrir. Então, iniciando, a gente inicia o código, a gente sabe o seguinte, que nele a gente vai ter 4 estados, tendo ele uma pressão de 50 kPa, uma pressão de quase 1000 kPa, 4.754 kPa, e quando ele chega no status 4, a pressão dele decai. Nisso, a gente vê que a temperatura vai estar subindo, porém, quando ele chega no ponto 4, tem uma queda de quase 50%. Além disso, com todos os parâmetros direcionados, a gente vai ter uma eficiência térmica de quase 50%. A eficiência térmica líquida, que vai ter uma perda, vai ser de 46,3%.
A temperatura de exaustão que vai ocorrer vai ser 1287 Kelvin. A eficiência volumétrica de 91%. Uma fração residual vai dar 0,051 e também a pressão média indutiva vai ser dada de 4,44 bar. Agora, voltando, agora vamos falar um pouco sobre o código de fricção. Basicamente, o código de fricção, onde a gente vai ter vários coeficientes que vai estar dentro do nosso parâmetro, onde que vai ter os dados de entrada e também vai ter esses dados, onde basicamente vai ser o que vai corresponder à fricção do fluido, como vai se comportar o motor com determinado fluido, no óleo, na água, entre outros. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter os parâmetros básicos, onde a gente vai ter o RPM, a base, a profundidade, a gente vai ter a quantidade de número de cilindros, a pressão do coletor, o diâmetro do mancal, o comprimento do mancal, as válvulas de admissão e de escape, os diâmetros de ambas, o levantamento das válvulas, a viscosidade dinâmica e a pressão atmosférica. Além disso, antes de ir para equações básicas, a gente vai ter os coeficientes que vai ocorrer tanto no virabrinquim, tanto no pistão, tanto na árvore de Cummins e tanto em outros coeficientes que vai ser basicamente no termo auxiliar, que pode ocorrer na bomba. Então nisso a gente vai ter nas válvulas de entrada a de exaustão. Então nisso a gente vai utilizar as equações básicas para a gente achar a velocidade média do pistão. Como a gente vai ter várias velocidades, a gente precisa ter essa velocidade média, qual vai ser o nosso ponto. Aqui a gente vai ter que achar a quantidade de mancais que vai ter e o total de válvulas correspondentes. Nisso a gente vai pegar, basicamente, achar a pressão média efetiva de cada atrito motorizado, onde a gente vai ver do virabrequim, do pistão e do trem de válvulas, dos auxiliares, basicamente vão ser equipamentos auxiliares que vai estar dentro do motor. Então aqui como uma bomba de óleo, uma bomba de água, uma bomba de combustível, bombeamento. E nisso a gente pegando de cada ponto que a gente vai corresponder a essa parte de fricção, a gente vai ter uma fricção total, que vai ser dado por conectando no Google Colab. E nosso resultado é o seguinte, que a pressão que a gente vai ser dado pelo virabrinquim de cada componente vai ser dado pelo virabrinquim, vai ser 19,9, então a gente vai ter uma perda de carga. De pistão 66,9, das válvulas 36,5, dos auxiliares que vão ser basicamente das bombas 31,1, outros pontos das bombas que vai ser com os furos respectivos 20,5, ou seja, aonde a gente vai ter uma maior média de pressão desse ciclo vai ser no nosso pistão. E por fim, falando sobre um pouquinho mais, a gente vai falar sobre o último código, né, que é o AutoFuel, que é basicamente um código que vai ser um código dependente, ao contrário desses dois, que é um código independente. E nele a gente vai ver como vai se lidar um fluido em determinadas características ou determinados pontos da bomba. Então aqui a gente vai ter os parâmetros relacionados, onde a gente vai ter o parâmetro de 300 Kelvin, a pressão atmosférica, né, 101,3 kPa. A gente vai ter o φ, que vai ser 95%, que vai ser a relação equivalente, a fração residual, que vai ser 5%, e a gente vai ter uma taxa de compressão. Basicamente, nesse código a gente vai ver qual o combustível que vai ser utilizado. Então basicamente se vai ser um metano, gasolina, diesel, nitrometano, entre outros.
E nesse, basicamente, a gente vai utilizar dois códigos que vão ser apresentados por outras pessoas, que vai ser o FARG e o SCP, que vai nos auxiliar a gente achar a temperatura, a estimativa inicial da temperatura e da pressão no ponto 2, que vai ter uma interação relacionada, e nisso a gente vai achar novas temperaturas e pressões. E também a gente, utilizando o CP, a gente vai conseguir achar outras propriedades que vamos precisar. Então aqui temos a derivada da temperatura, da pressão, um determinante, um novo fator relacionado. E utilizando tudo isso, onde vamos encontrar basicamente nossos pontos iniciais, e esses pontos vão estar relacionados tanto na temperatura como na pressão, certo ponto. E nisso ele vai me dar os seguintes: a pressão em cada ponto de cada estado. Então, se eu for escolher, eu quero um diesel, então botando os respectivos pontos relacionados, aí vai ter esses estados de 1 ponto ao 4, e nele ele vai dar a pressão, a temperatura, a entalpia, a energia interna, o volume, o CP. Nisso a gente vai receber o trabalho relacionado à eficiência, a pressão média indutiva e as interações que vão corresponder a este ponto. Então, que consiste basicamente, a gente vai analisar qual seria o melhor combustível, tendo ponto com a união de dois códigos, junto com o AutoFuel. E nisso a gente vai fazer esse comparativo e dizer, a gasolina é melhor, não, o álcool é melhor, não, o diesel é melhor, não, o metano é melhor, de acordo com a comparação e qual ponto que a gente quer utilizar. Isso é tudo. Tudo sobre esses 3 códigos associados que eu fiz. E é isso. Me chamo Pedro e iniciar a apresentação do programa FARG para a função de gás residual de combustível e ar. A função FARG, ela tem como ponto de partida a função fuel, função do combustível, e a partir de lá nós vamos pegar algumas informações para seguir aqui no cálculo de gás residual. Como entrada da função, temos a temperatura, a pressão, o φ, que é a razão de equivalência, o F, que é a fração residual, e o fuel ID, relativo a cada um dos combustíveis: o metano, gasolina, o diesel, o metanol e o nitrometano. E como saídas, nós temos a fração molar, Y, que é do dióxido de carbono, Y2 de água, Y3 de nitrogênio, Y4 de oxigênio, Y5 de monóxido de carbono e Y6 de hidrogênio. Também a entropia específica da mistura, a energia interna específica da mistura, a entropia específica da mistura, o volume específico da mistura, a razão dos gases, CP, massa molecular e as derivadas de VDT e de VDP. Obtendo informações da composição do combustível, vamos pegar da função fuel, com dados de fuel ID e T, as funções, as constantes alfa, beta, gama e delta, a entalpia do combustível, a entropia do combustível, o CP do combustível e a massa do combustível. Aqui temos uma tabela com os coeficientes de ajuste das propriedades termodinâmicas que iremos utilizar mais na frente. A massa molar dos constituintes, cada um dos constituintes do combustível, dos gases residuais do combustível. E aqui para calcular a razão de ar combustível estequiométrica, vamos utilizar as funções alfa, beta e gama retiradas da função fuel. Aqui também a fração molar do combustível. Nós temos a fração para 1 mol de reagente, que é dado por essa função,
E aqui assumindo que o modo combustível será utilizado, né? Então, temos o modo combustível e o modo reagente. A fração molar do oxigênio, essa função é a fração molar do nitrogênio. Aqui também temos a massa da mistura de ar e combustível, que é a massa do combustível vezes a fração molar do combustível vezes a massa do combustível, mais a fração molar do oxigênio vezes a massa da molécula de oxigênio, mais a fração molar de nitrogênio vezes a massa da molécula de nitrogênio. Para o caso padrão, que não possui gás residual, temos aqui uma matriz de zeros de fração molar, elemento A, massa de gás residual zero, fração molar residual zero, e os N's também seriam uma matriz de zero, né? Assim como a derivada de CDT. Se o φ, que é a razão de equivalência, for menor ou igual a 1, temos uma combustão pobre. Uma combustão que não queimou todo o combustível. Então, N1 seria alfa, N2 seria beta sobre 2, N3 seria essa função de delta. N4, a razão de ar combustível. Para uma combustão rica, que seria o caso de φ maior que 1, e todo o combustível sendo queimado, temos aqui alguns dados que vão ser calculados para achar a função N4, que são as derivadas necessárias para calcular o CP, que é o dkdt, o dN5k, o dCdt, e aqui temos novamente os N's, né? Onde são o número de mols de cada um dos constituintes, e aqui temos o total de mols, N, que será a soma de todos os mols constituintes, o valor de todos os mols constituintes. Calculando as frações molares para massa de gás residual, novamente iniciamos com mR igual a 0, para I partindo de 1 a 6, temos aqui as frações molares. I1 igual a N1 sobre N, que é a soma do total de mols. E a partir disso, temos o MR mais a fração molar de 1 mais a massa tal de 1. Também calculamos a fração molar residual a partir dessa função, que utiliza o MR, que é a fração de massa de gás residual, mais massa do combustível com oxigênio. Calculando as frações molares totais da mistura para o I de 1 a 6, temos a fração molar mais igual a fração molar vezes fração molar residual. Fração molar do combustível baseada em todos os mols, temos que ela aqui também é fração molar do combustível igual a fração molar vezes 1 menos a parte residual. Então combustível é igual a menos residual. Para incluir a admissão de N3, de N2 e O2, temos Y2 e Y3 baseados nessa função de fração molar vezes 1 menos a fração molar residual. E aqui, finalmente, calculando as propriedades da mistura. Aqui temos a entropia, o CP e o MW, todos calculados a partir dos dados do combustível vezes sua fração molar. Calculando propriedades segundo os ajustes, aí sim iniciamos com o CPO, uma tabela de zeros, HO, uma tabela de 6 zeros, SO também uma tabela com 6 zeros.
E a partir da tabela de A, que trouxemos lá no início, podemos obter para cada um dos 6 constituintes: CPO1 de 1 a 6, HO de 1 a 6, SO de 1 a 6. Aqui criamos uma tabela para nos ajudar a encontrar os próximos valores. Fração molar sendo maior do que 1 elevado a menos 25, temos a entropia, o CP, que utiliza essa tabela que vimos anteriormente, e o peso molecular. A partir disso, temos o R, o H, R que é a constante dos gases da mistura, o H que é a entalpia da mistura, a energia interna da mistura, o volume específico da mistura, a entropia da mistura, CP e as derivadas de dVdt e dVdP. Assim retornando todas as informações de massa molar, de fração molar, entalpia, energia interna, entropia, nossa volume específico, conjunto dos gases da mistura, CP, MW e as derivadas de dVdt e dVdP. Introdução. A função do homogêneo, derivada do arquivo homogêneos em MATLAB, do modelo do motor do livro, é um componente central em um dos arquivos dependentes do modelo de simulação. Seu propósito fundamental é simular de forma abrangente o ciclo termodinâmico de um motor de ignição, por centelha, ciclo Otto de 4 tempos. Sob a premissa de que a mistura do ar e combustível dentro do cilindro é homogênea. Isso significa que as propriedades do gás, pressão e temperatura são considerados uniformes em todo o volume da câmara de combustão, em qualquer instante. Mais especificamente, a função calcula e prevê o comportamento dinâmico do motor ao longo do ângulo de manivela, desde o início da compressão até o final da expansão. Ela determina a evolução da pressão e temperatura dentro do cilindro, a fração de massa queimada de combustível e a formação de poluentes, como óxido de hidrogênio, através de integração de equações fundamentais da termodinâmica, balanço de energia e modelos de combustão e transferência de calor. A homogênea nos permite visualizar e analisar o desempenho interno do motor, como a curva de pressão, volume e as variações de temperatura dos gases não queimados e a cinética de formação de NOx. Essa função é crucial para o modelo de integração do motor, pois ela encapsula a lógica principal de simulação do ciclo de trabalho. Ao compreender e implementar a homogênese em Python, é bastante importante. Equações utilizadas. Aqui temos a equação de volume. O volume da câmara de combustão varia com o de manivela θ, considerando a razão de compressão R, diâmetro do cilindro e curso. Volume T de si, π sobre 4, b ao quadrado s, r menos 1. Temos aqui volume VTC mais 1 R1 menos 1 sobre 2, 1 menos cosseno de θ, mais 1 φ, 1 menos raiz de 1 menos φ seno de θ sobre 2, elevado a 2. Onde esse é a razão entre o primeiro no curso e o comprimento da biela no código. Fração queimada. A fração de massa queimada é modelada por uma curva senoidal, que representa a queima de combustível ao longo do ângulo de manivela entre o início da queima, θs, e o ângulo total da queima, θb. Temos aqui a formulação da fração queimada, onde podemos observar que C1 no código ela está relacionada ao coeficiente de diferença de calor e a área da superfície. Aqui temos o QHL proporcional a C1, T menos TW. Browne, perda por vazamento. É a perda de massa devido ao vazamento do Browne e é considerado afetando a massa total do gás no cilindro do ciclo. Formação de NOx.
A formação de óxido de nitrogênio é calculada usando um mecanismo de Solvay-Wick estendido, que envolve reações entre nitrogênio e oxigênio em altas temperaturas. O código utiliza as constantes de taxas de Solvay-Wick para calcular a taxa de formação de óxido de nitrogênio. Integração numéricas. As equações diferenciais são resolvidas numericamente usando integrador de IDEOs como moderante em Python para calcular as variações de pressão, temperatura e outras variáveis do longo dos ciclos. Aqui temos algumas entradas: R, taxa de compressão; B, diâmetro do cilindro; S, o curso do pistão; RPM; θ, início de liberação do calor; θB, que é o ângulo de queima; PHI, que é a razão de equivalência; T1 e P1, que é temperatura e pressão iniciais; Full type, é o tipo de combustível. E também temos outros coeficientes: React, transferência de calor; e Browner, vazamento. Estes parâmetros podem ser ajustados para simular diferentes condições de operação ou condições do motor. Aqui também temos algumas saídas do programa. Temos a função que retorna métricas de desempenho importante e gera gráficos para a visualização dos resultados. Eta, que é a eficiência indicada, que ela representa a eficiência de conversão da energia química em um trabalho mecânico. IMAP, que é a pressão média efetiva indicada, é uma medida da pressão média que se aplica uniformemente sobre o pistão durante um curso de potência. Ela produzirá o mesmo trabalho indicado. De NOx, que é a formação de óxido de nitrogênio, que é a concentração de NOx emitida geralmente em partes por milhão. E geramos também alguns gráficos, que é a fração queimada versus a ângulo de manivela, mostra a progressão da queima de combustível. Pressão, ângulos de manivela, ilustra a variação de pressão no cilindro. Temperatura versus ângulo de manivela, que é o gás queimado e não queimado, apresenta as temperaturas dos gases durante o ciclo. Formação de inox e ângulo de manivela, que detalha a evolução da concentração de inox. Além disso, é possível estabelecer uma comparação entre os gráficos gerados em Python e em MATLAB, conforme as figuras a seguir. Aqui temos um gráfico de inox, temperatura, pressão, fração. E aqui temos os gráficos correspondentes ao Python. Podemos verificar que eles são bastante aproximados, são bem parecidos. Somente o do Nox, que ficou uma carga constante. Que aqui em cima podemos ver que ele tem uma variação ao longo de X. Cada X tem um contorno diferente. Olá, meu nome é Luiz Gabriel e eu vou falar sobre os três códigos a seguir: Finite Heat Mass Loss, Burn Fraction e Volume. Começando pelo Finite Heat Mass Loss, importamos a biblioteca NumPy para lidar com vetores, a Matplotlib para conseguir plotar os resultados e a SciPy Integrate, e especificamente a função solve_ivp para conseguir calcular EDOs. A função começa setando alguns parâmetros iniciais, por exemplo, o ângulo de início da liberação de calor em graus de Vira-Brequim e a duração da liberação de calor, também em graus de Vira-Brequim. A razão da compressão, constante do gás, que conhecemos como K, a liberação total de calor em seu formato adimensional, coeficiente de transferência de calor, como é o H, então é o convectivo, a temperatura da parede, do cilindro, adimensional, o volume adimensional, os parâmetros da função do WIB, parâmetro de forma e o parâmetro de eficiência, a velocidade do motor em radianos por segundo, o coeficiente de perda de massa, o passo que estaremos agora, ou seja, no começo estaremos no ângulo menos 180, que é este daqui, o ângulo inicial do Vira-Brequim.
e a cada passo vamos andar 1 grau. Logo, o primeiro passo vai ser menos 180, o segundo passo vai ser menos 179 e assim por diante. NN é o número de pontos de análise, que vai ser igual a 360 dividido pelo step, o inteiro associado a esse valor. O ângulo final do virabrequim para o passo atual vai ser igual ao ângulo inicial, que estaremos, mais o passo. Depois de setar alguns parâmetros iniciais, vamos começar a inicializar as estruturas de dados. Por exemplo, vamos salvar os valores do ângulo, volume, pressão, trabalho, perda de calor e massa. Todos neste dicionário aqui, chamado save. Um vetor referente à pressão, trabalho, calor e perda de massa, que vai ser um vetor de 4 colunas e uma linha. E vamos setar a pressão inicial e a massa inicial como 1. Salvando também os parâmetros no dicionário de parâmetros, desde o ângulo inicial até o coeficiente de perda de massa. Dentro da função Finite Heat Mass Loss, a gente define a função Integrate HT, que ela vai nos ajudar a integrar as EDOs, que nós vamos ver a seguir, de uma forma que simule o motor em um intervalo pequeno, de 1 grau por cada passo. Ela retorna o novo vetor de estados Fy, que está atualizado com os valores após a integração, e o volume do cilindro no final do passo. Dentro dessa função ainda vamos definir outra função chamada rates, que ela vai ajudar a definir as taxas de variação, tanto da pressão, do trabalho, da perda de calor e da massa residual do gás. E ela começa desempacotando os parâmetros do motor. R, gama, QH, temperatura da parede, o beta, os parâmetros que já foram guardados no dicionário. Aqui, como dito, definimos a função rates, que ela vai nos ajudar a calcular as taxas de variação instantâneas da pressão, do trabalho acumulado, da perca de calor nas paredes do cilindro e da variação da massa de gás residual. E ela faz isso considerando tanto o volume instantâneo do cilindro quanto a sua variação angular. Também o calor liberado modelado pela função de Wiebe, a transferência de calor para as paredes e as perdas de massa associadas à rotação do motor. As primeiras duas linhas são, como eu falei, o volume instantâneo do motor e a sua variação angular. dx é o calor liberado pela combustão. Partindo para a resolução das EDOs, usamos a função solve-ivp da SciPy e mais especificamente da biblioteca Integrate. Da biblioteca SciPy do módulo Integrate. A solve-ivp ela precisa tanto da função que define as derivadas do sistema, que no nosso caso é a rates, o intervalo de derivação, que é do ângulo inicial até o final, do vetor de parâmetros iniciais e do método de integração numérica, que nesse caso será o RK23, que é um método semelhante ao OD23 do MATLAB. Se a integração pelo solve-ivp for bem sucedida, ele vai pegar o valor final das variáveis depois da integração entre o ângulo de início e o de fim e o volume do cilindro no ângulo final, e vai retornar esses dois vetores e valores, no caso. Para o caso que dê erro na integração, ele vai avisar na tela que teve falha na integração numérica na função IntegrateHT. Agora, a gente entra no loop para calcular a pressão e o trabalho. Para cada repetição no range dentro dos pontos de análise, ele vai pegar o vetor dos valores dos valores iniciais, dos nossos parâmetros, o vetor dos nossos parâmetros e o do volume, e vai usar a função IntegrateHT, que ela vai precisar do ângulo inicial, do próximo ângulo, dos parâmetros e
e do vetor de estado atual. Após o cálculo feito pela função integral THT, ele vai passar para o próximo passo, ou seja, o ângulo atual vai receber o próximo antigo, e o próximo ângulo vai receber o atual mais o passo. E enquanto isso, todas as propriedades, ângulo, volume, pressão, trabalho, perda de calor e massa desse passo serão salvos no dicionário, no vetor save. Após isso, será calculada a pressão máxima, que vai ser a maior pressão do vetor save. Vai mostrar também o índice que acontece, o índice do ponto que acontece a pressão máxima, o ângulo que acontece essa pressão máxima, a razão de pressão entre o ponto morto superior e a pressão máxima, o trabalho líquido total que foi acumulado no ciclo e a perda total de massa durante esse ciclo. Vai calcular também a eficiência térmica real do ciclo, que é o trabalho sobre o calor, a pressão média efetiva e a razão entre a eficiência real e a eficiência do ciclo Otto, que vai mostrar quão próximo do ideal esse motor está operando. Depois disso, todos esses valores, pressão inicial, ângulo inicial e duração da combustão em ângulo de Villebrequin, a pressão máxima, o ângulo que acontece a pressão máxima, a razão de pressão, o trabalho do ciclo, perca de calor, de massa, eficiência, a pressão média efetiva normalizada em P1 e a razão das eficiências vão ser todas printadas no terminal. Logo após isso, vai acontecer a plotagem no gráfico e o gráfico será mostrado na tela. Vou executar aqui. Mostra os valores que eu falei na tela, no terminal, aqui embaixo. E mostra os gráficos da pressão contra a pressão versus ângulo de Villebrequin e trabalho acumulado e calor perdido contra o ângulo do Villebrequin em graus. Falando agora do burn fraction, esse código ele vai calcular e plotar a fração de queima cumulativa e a taxa de queima instantânea. E ele vai fazer isso usando a função do WIB. Depois de definir a função, ele inicia definindo tanto o fator de eficiência quanto o fator de forma de WIB. O fator de eficiência, quanto maior, mais rápido queima. E o fator de forma define o perfil da cor. Define também o início e a duração da combustão em graus de Villebrequin e o vetor θ do Villebrequin, que vai ter 100 pontos igualmente espaçados, do começo até o fim da combustão, separados em 100 pontos. Normalizando agora o vetor θ para um intervalo de 0 a 1, vai ser o vetor θ menos o início dividido pela duração. A função de WIB é a seguinte, essa aqui. 1 menos a exponencial do que? Menos A, que é o fator de eficiência, vezes o vetor normalizado do ângulo θ, que seria, no caso, o θ menos o θ inicial dividido pelo θ em duração. Esse valor é elevado ao fator de forma de WIB. A variação, a taxa de queima instantânea, ou seja, a derivada da função do WIB, está derivando a função do WIB em função do θ. Após calcular tanto a função de WIB quanto a sua derivada, ou seja, a fração queimada e a taxa de queima, nós plotamos ambos os gráficos. Plota a fração acumulada e depois plota a taxa de queima e mostra o gráfico. Colocando agora para rodar, teremos o seguinte resultado.
a fração queimada acumulada em relação ao ângulo do virabrequim e a taxa de queima em relação também ao ângulo do virabrequim. Passando agora para a função volume, nós primeiro definimos a razão de compressão, que é 10, e o curso do pistão, 80 cm, e o comprimento da biela, que vai ser necessário para os cálculos também. Vamos precisar também da razão de excentricidade, que é a razão geométrica entre o curso do pistão e o comprimento da biela. O vetor de ângulos do virabrequim, que vai ser de menos 180 a 180, e vai pulando de 1 em 1. Vamos ter dois volumes, o volume aproximado, normalizado, pela distância do pistão, e esse usa o cosseno em graus, e um cálculo mais exato, que leva em consideração o valor aproximado. Esse segundo volume aqui é o do cálculo mais exato da posição do pistão, levando em conta o efeito da biela. Logo a seguir, nós calculamos o volume adimensional, tanto o aproximado, que é o volume 1, quanto o exato, que é o volume 2. Ambos têm a mesma fórmula, a diferença é que o volume 1, que é o aproximado, ele usa o valor aproximado, aqui de cima, enquanto que o do valor exato usa o do valor exato aqui em cima, YS2. E após isso, plotamos o gráfico e mostramos. Aqui, como você pode ver, o volume do cilindro normalizado, tanto o aproximado quanto o exato, em função do ângulo do virabrequim. Boa noite. Vim aqui falar um pouquinho. Boa noite, meu nome é Camila Suelen. Eu e os meninos, a gente tá tentando aí resolver o problema do motor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha parte, né, que é o código SCP, que muitos confundem, né, com a pesquisa, com aquele LEDzinho que aparece no carro, tipo, tem um pouco de influência, mas é relacionada a outra coisa. Então, que eu vou falar aqui um pouquinho, né, a referência desse trabalho. Esse relatório tem o objetivo de analisar o código, né, desenvolvido como parte de estudo da simulação de motores térmicos, que a gente está fazendo em conjunto, né, a equipe. O código realiza o cálculo da combustão química dos produtos de combustão a partir da temperatura, pressão, característica dos combustíveis, com base no modelo de equilíbrio químico York-Cara e Borna, de 1975, implementado originalmente MATLAB, e trata-se de uma ferramenta fundamental para prever o comportamento de misturas reatíveis, como o professor falou bem, né? Quando a gente vai abastecer o carro, a gente desses carros, né, que é compatível as duas misturas de combustão. Então, para isso, existe todo um código e toda uma ferramenta para que isso possa acontecer. O objetivo é descrever o funcionamento da SCP um pouquinho e explicar sua lógica, né? O equilíbrio químico na combustão é uma condição na qual as reações entre combustíveis e oxidantes atingem um ponto que formam uma decomposição de espécies como CO2, H2O, O2 e H2, ocorre na mesma taxa, resultando em composições constantes. O modelo utilizado no código considera conservações de massa e energia, bem como o princípio de minimização de energia livre e Gibbs. Essas simulações são essenciais para estimar a eficiência e emissões de comportamentos térmicos de motores reais. O funcionamento do código, ele realiza o cálculo, né, de equilíbrio, como eu havia falado, na mistura de ar combustível para diferentes combustíveis, como metano, etanol, gasolina, entre outros. A estrutura é altamente modular e permite o acoplamento com outras simulações do ciclo termodinâmico completo. Os principais componentes do código seriam, né, a definição do combustível por fórmula química. Então, a gente tem que definir qual o combustível através de fórmulas químicas. A função gas, que fornece uma estimativa inicial para as frações modulares, que a gente sabe que existe. Resoluções interativas no sistema de equação via modo Newton-Raphson.
cálculo de entropia, frações modulares, temperatura, energia e produto de combustão. A gente precisa dar ao código todas as informações necessárias para que ele entenda o que é que vai acontecer ali e o que é que ele vai receber. A importância desse código é essencial para prever as composições de gases de escape. Ele avalia o desempenho energético de motores térmicos e dimensiona a estratégia do controle poluente. Pode ser integrado com outros módulos de simulações de ciclos completos ou utilizado isoladamente para análise de combustível em diferentes condições de operações, temperatura, pressão e razão de equivalência. Um exemplo prático, né? Suponha que o combustível etanol com razão de equivalência de 1 a 1.200, o código calcula uma fração modular de CO2, H2O, CO, enfim, dos produtos da combustão. Com base na conservação da massa de energia, isso permite prever com precisão as condições da camada de combustível e o impacto sobre a eficiência e emissão do motor. Uma vez eu fui para um curso, vamos dizer assim, né, de moto, e ele dizia que uma parte do sistema dele, ele entendia como é que entende que a gente bota gasolina ou álcool na moto. Ele não tem um sensor dizendo assim, tá, esse líquido aqui é gasolina, esse aqui é etanol, mas sim com um escape, né, com a saída do oxigênio, que é a quantidade maior, vamos dizer assim, né, do etanol, por exemplo, que ele consome mais, ele percebe que mudou ali. Então, quando a gente bota álcool depois de ter botado gasolina por muito tempo, que ele percebe aquela diferença, ele meio que entende que o sistema dele mudou, né? Que o combustível dele mudou. Esse código ele é poderoso, é uma poderosa ferramenta de análise termoquímica aplicada para combustões interna. Né? Ela permite prever o comportamento real de diferentes combustíveis e a mistura do ar combustível, ajudando no desenvolvimento dos motores mais eficientes e menos poluentes. Seu uso em simulações acadêmicas e profissionais se torna indispensável para a engenharia automotiva no geral. A gente, como estudante, é essencial a gente entender o que é essas coisas e porquê, e também até a evolução disso, né? Que não para por aí, sempre está melhorando. E apesar da coincidência da sigla EPC, né? Com um alerta eletrônico presente nos veículos que a gente vê, que foi a primeira coisa que eu pensei, na verdade, né? Poxa, isso só aparece no carro. Mas quando eu fui ler exatamente o que era que eu queria ver, né? Dessa parte do trabalho, e sim falando mais no equilíbrio da combustão do produto, né? Do químico, né? Não devendo ser combustível, não devemos confundir com a sigla do nosso carro que aparece, né? E é isso. É basicamente isso. A gente pode acrescentar mais, eu acrescentei mais também na minha fala com os meninos na parte do vídeo do trabalho, mas são códigos que a gente está vendo em conjunto muito importante e que é importante o engenheiro saber disso, né? Então, é importante. Muito obrigada e boa noite. Boa tarde, meu nome é Albert e fui designado a falar e analisar o script Python chamado de Fuel. Ele foi projetado para calcular todas as propriedades termodinâmicas e características importantes de alguns combustíveis que são utilizados em motores a combustão. Esse script em si, ele vai servir como uma ferramenta para que a gente possa entender como diferentes tipos de combustíveis vão se comportar sob condições específicas de temperatura e assim fornecendo para a gente dados que são extremamente importantes para a aplicação de engenharia e científicas. Inicialmente falando sobre a funcionalidade do script, está definida uma função bem específica no Fuel, onde ele vai receber primeiramente o ID, que diz respeito ao identificador do combustível, e nesse caso a gente subdivide em metano, gasolina, diesel, metanol e nitrometano, e por T, onde representa a temperatura em Kelvin, que isso envolve em qual temperatura desejamos calcular as propriedades do combustível. E é importante notar
que esse script possui um intervalo operacional, onde eu dividi entre a temperatura de 300K e 1000K. A função em si retorna um conjunto abrangente de 10 valores, fornecendo um perfil que vai ser termodinâmico e composicional completo para respeito do combustível específico, também relacionado à temperatura que vai ser fornecida. Essas saídas vão incluir alfa, que envolve o número de átomos de carbono na estrutura molecular do combustível, beta, o número de átomos de hidrogênio, gama, o número de átomos de oxigênio, delta, o número de átomos de nitrogênio, H, que envolve a entalpia específica em kilojoules por quilograma, S, a entropia específica medido em kilojoules por quilograma Kelvin, Cp, que trata-se do calor específico, a pressão constante, também em kilojoules por quilograma Kelvin, e isso diz respeito a quanta energia é necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa da substância em si em 1 grau a pressão constante. MW, que envolve o peso molecular do combustível em quilogramas por quilomol. FS, que envolve a razão estequiométrica, combustível A, que é muito importante no que diz respeito principalmente a indicar a razão de massa ideal do combustível para que se tenha uma combustão completa. O calor de combustão em kilojoules por quilograma, e ele envolve representar a energia liberada quando o combustível sofre a combustão completa. Agora, aprofundando um pouco mais sobre o funcionamento do script em si, a definição das propriedades termodinâmicas dos combustíveis são os fuel props, e o script em si começa inicializando um array em NumPy, que é justamente o que acabei de citar. Ele armazena um conjunto de 5 coeficientes para cada um dos 5 combustíveis, como pode ser visto. E eles são rotulados de A1 a A7, embora sejam mapeados, como será descrito mais adiante, para AO, BO, CO, DO e EO. E esses são valores basicamente que, pelo que pude pesquisar, são utilizados para facilitar no que diz respeito, que são valores empíricos para equações polinomiais que ajudam a gente a calcular a entalpia específica, a entropia específica e o calor específico de cada combustível em função da temperatura. Cada linha neste array corresponde ao combustível específico, um dos 5, metano, gasolina, diesel, metanol e nitrometano, como pode ser visto. A respeito das informações químicas informações sobre a composição química dos combustíveis, e nesse sentido vai definir a composição química de cada combustível, e cada linha vai fornecer os coeficientes estequiométricos para átomos de cada um dos componentes, quer seja carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e assim por diante. Por exemplo, o metano, que é CH4, dessa forma indicará um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio e nenhum oxigênio ou nitrogênio. E assim por diante para os seguintes combustíveis. Falando da razão estequiométrica combustível A, ela vai ter razões pré-definidas para cada um dos 5 combustíveis, e como foi dito anteriormente, essa razão é muito importante para que se possibilite otimizar os processos de combustão, garantindo que o ar vai ser suficiente para fornecer a queima completa do combustível. Mais adiante, a energia disponível de combustão, que contém os valores do calor para o calor de combustão e relacionado a cada combustível específico, e vai representar a quantidade total de energia térmica liberada por unidade de massa de combustível, desde que ele sofra a combustão completa. Agora, a validação de entrada, onde antes de prosseguir é importante ter essa validação para que verifique se o ID, o identificador do combustível específico, está dentro do intervalo de 1 a 5,
Caso contrário, ele vai impedir, levantando um value error que faz com que impeça o combustível de calcular, porque se trata de um combustível desconhecido. Da mesma forma, ele vai verificar se a temperatura de entrada T vai estar dentro do intervalo de 300 a 1000. E se alguma dessas condições não for atendida, o value error é levantado e fornece um feedback para esclarecer sobre quem está utilizando, sobre as entradas que foram inválidas naquele momento específico. Para se alinhar a indexação baseada em 0 do Python para arrays, eu decidi por ajustar o script em que o ID vai ser subtraindo 1 e armazenando na variável idx, como pode ser visto. E dessa forma permite que haja acesso direto aos dados do combustível correspondente aos pré-definidos arrays. A gente tem a obtenção dos parâmetros de saída, como pode ser visto a seguir. Tudo previamente estabelecido a partir do que pude demonstrar acima. E agora a injeção das fórmulas, onde haverá o cálculo das propriedades termodinâmicas, com os coeficientes cujos seriam inicialmente e a temperatura em T. A gente prossegue para calcular 3 propriedades termodinâmicas muito específicas para o nosso arquivo, que é a entalpia específica, o H, através dessa fórmula, a entropia específica e o calor específico. A seguir, é importante citar antes que essas equações foram encontradas através de modelos termodinâmicos e ajustados a partir do que pude ver de dados experimentais de outros arquivos semelhantes e que são válidos dentro desse intervalo de temperatura que eu especifiquei. Esse intervalo foi escolhido justamente porque foi o que se assimilava com o que pude ver. E por fim, o cálculo do peso molecular, onde é calculado com base na sua composição atômica, relacionada a alfa, beta, gama, delta e nos pesos atômicos de cada elemento, como pode ser claramente visto no script. A partir disso, teremos os resultados. A função fio retornará os 10 valores calculados que eu citei, todos em ordem, e esses dados vão ser utilizados para análises adicionais, simulações e apresentações. Agora eu vou colocar para rodar, para mostrar os resultados. E estes são os resultados encontrados. Esse script é uma ferramenta muito importante no que diz respeito a que a gente possa obter propriedades termodinâmicas de forma clara e concisa a respeito de variados combustíveis. E a partir de uma estrutura bem clara, como foi vista, a gente consegue avaliar dados que são essenciais para que a gente possa avaliar trabalhos com motores de combustão interna e, por assim sendo, modelagem de processos energéticos e até relacionado à pesquisa de novos combustíveis. E a capacidade que esse script tem de obter rapidamente esses parâmetros facilita para a gente com que seja uma ferramenta extremamente valiosa para que a gente possa otimizar sistemas energéticos e cada vez mais avançar na tecnologia de combustão. Agradeço a sua atenção e uma boa tarde. Meu nome é José Eugênio e agora eu vou apresentar o código sobre o assunto Finite Release, que é a liberação de calor finita. Inicialmente, esse código tem como objetivo simular o comportamento termodinâmico dos motores alternativos que operam com a liberação de calor finita. Ele utiliza um modelo chamado WEB para representar uma curva de combustão.
onde esse modelo ele é amplamente usado na análise de motores para fornecer assim uma aproximação razoável da taxa de liberação de energia durante todo o processo de combustão, onde a simulação do mesmo abrange dois motores com parâmetros distintos. De início, tendo uma duração de combustão, que aí a partir disso permite analisar como essas diferenças impactam nas variáveis como pressão, trabalho, eficiência térmica, pressão máxima e ângulo correspondente. Esse motor ele é modelado por um sistema fechado de gás ideal e é submetido a uma compressão e expansão, com o calor sendo liberado durante todo o intervalo específico de um ciclo. E a solução é obtida numericamente por meio da integração das equações diferenciáveis, que são expostas aqui, que eu vou mostrar a seguir. E a partir disso, permite a gente achar os valores de pressão e do trabalho, e também um ângulo do virabrequim nesses motores. Além de calcular as variáveis termodinâmicas ao longo do ciclo, o código também gera gráficos que ilustram a pressão e o trabalho acumulado em função de um ângulo do virabrequim, facilitando assim a visualização dos efeitos da variação e dos parâmetros de combustão. Agora, a partir da explicação sobre o que o código abrange, eu vou dar uma geral e dizer como é que é realizado esse código. Inicialmente, a gente configura os parâmetros, como o ângulo, a duração, a taxa de compressão, razão da capacidade, quantidade total de calor, parâmetro de forma, expoente, passo em graus e número total de pontos, para completar o ciclo. Após isso, a gente nomeia as equações que vão ser calculados esses pontos e prontificam os dados. Após isso, a gente adiciona o looping, no caso, para os dois motores, para assim a gente poder comparar tanto o motor 1 quanto o motor 2, tanto a pressão quanto o trabalho nesses motores. E aqui a gente coloca as EDOs para realizar o cálculo, e a partir disso a gente coloca as equações para encontrar a eficiência térmica tanto no motor 1 quanto no motor 2, a pressão média efetiva do motor 1, do motor 2 e a eficiência sobre o limite teórico do motor 1 e 2, para assim a gente poder gerar os resultados dos dois motores e realizar a comparação entre eles. Para gerar e rodar o programa, a gente faz a opção do print, e assim a gente consegue também organizar a plotagem dos gráficos, que é pressão versus ângulo e trabalho versus ângulo. A partir disso, a gente encontra todos os resultados e parâmetros para o motor 1 e o motor 2, como é que a gente pode observar aqui, e a gente consegue ver que a diferença entre eles é bastante aproximada, pois durante o ciclo do motor 1 e motor 2, existem apenas pequenas diferenças entre os parâmetros. E é a partir do gráfico que a gente pode ver visualmente essa diferença, né? O gráfico de pressão e angulação do virabrequim, a gente consegue encontrar uma maior diferença no motor 2, onde o motor 2 tem um pico maior. Já quando a gente parte para a parte do trabalho, a gente encontra uma diferença bastante pequena e uma diferença desconsideravelmente, né, entre o motor 1 e o motor 2. E é a partir disso que a gente consegue analisar o que acontece durante um ciclo completo entre os motores, analisando assim a pressão, o trabalho e a angulação do virabrequim entre eles. Outro ponto que a gente consegue observar é que de início a gente foi disponibilizado para a gente o código, e aí a gente conseguiu fazer a transformação, né, do código do aplicativo
ofertado pelo professor para o Python. E aqui eu utilizei para isso o Colab, né, que é o programador disponível na plataforma Google. E assim a gente conclui o, a explicação sobre o código. Olá a todos. Hoje vou apresentar o código 1sp.py, que é um script que nós desenvolvemos em Python para realizar simulações de combustão em equilíbrio químico. Este projeto ele nasceu com a necessidade de atualizar o código que já existia, porém era um código que estava escrito em MATLAB. Então, nós trazemos para uma plataforma que é uma plataforma mais versátil, né? A Python. O objetivo central do nosso script foi resolver um problema clássico da engenharia, eh, o que acontece quando queimamos um combustível, né? É basicamente essa pergunta que a gente deve se fazer. E especificamente, esse código ele calcula quais são os produtos químicos gerados na combustão e também as suas proporções exatas, né, ou frações molares. Também calcula diversas outras propriedades termodinâmicas, né, que é mostrado a seguir. É, então, para que a simulação seja fisicamente realista, o script ele é construído sobre três pilares teóricos que são fundamentais. O primeiro pilar é a conservação de átomos. O programa ele garante rigorosamente que a quantidade de átomos de carbono, também de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eles sejam a mesma nos reagentes e nos produtos. O segundo pilar é o equilíbrio químico. Em altas temperaturas, as moléculas elas não ficam intactas. Então, o script ele modela isso utilizando constantes de equilíbrio que dependem da temperatura para prever reações como a dissociação do H2 e O2, do H2 e do O2, é, e até a formação também de óxido nítrico. O terceiro pilar é a conservação de energia, que é baseada na primeira lei da termodinâmica. O script ele equilibra a energia do sistema, garantindo que a entalpia total dos reagentes ele seja igual à entropia total dos produtos da combustão, como está escrito aí no relatório. Então, então agora vamos ver como é que o script ele funciona na prática, né, para rodar uma simulação. Primeiro, nós precisamos fornecer quatro informações de entradas que são bem definidas. A razão de a equivalência, que é a variável φ, também a temperatura, que é a temperatura do sistema, que é dado em Kelvin, essencial para simular a combustão e a dissociação, a pressão, que é a pressão em kilopascais, kilopascal, que afeta diretamente o equilíbrio e as propriedades dos gases, e por fim, o ID do combustível. Usamos um código numérico para escolher o combustível, como, por exemplo, 1 para metano, 2 para gasolina, 3 para diesel e assim por diante. É, Agora, falando um pouco das propriedades da nossa mistura. Pois bem, temos como código, ele calcula para nós a entalpia, H, a energia interna e a entropia, também o volume específico, calor específico, a massa molar média e a mistura dos gases resultantes. Bom, agora partindo já para a validação dos dados,
é, validação do nosso resultado, nós temos o seguinte, um passo crucial do projeto, ele foi garantir que a nossa conversão para Python era extremamente precisa. Então, para isso, nós realizamos um teste de equivalência comparando os resultados do script com o código original, seja MATLAB, com o código em Python. Nós definimos um cenário de teste específico, que foi da seguinte maneira: uma combustão de gasolina com razão de equivalência de 0,8 a uma temperatura de 3.000 Kelvin a uma pressão de 5.000 kPa. Então, como vocês podem ver na imagem, o resultado eles foram extremamente consistentes. É, as frações molares das principais espécies, como CO2 e N2, e a propriedade da mistura, como entalpia, que foi no valor de 1.640,4 kJ por quilograma, eles foram praticamente idênticas, entre as duas plataformas. Isso deu confiança para que o script em Python, que o script que fizemos em Python é um script robusto e confiável. E por fim, temos que o código RunSCP que foi feito em Python é mais do que uma simples conversão de código. Ele é uma ferramenta que valida, uma ferramenta validada para análise da combustão e equilíbrio. Ele, ele tem intrinsecamente cálculos que são cálculos termodinâmicos, que são considerados complexos, em um script consideravelmente muito mais fácil do que o anterior. E também pode ser bastante utilizado. Com ele, podemos obter dados que são essenciais para o projeto de motores, análise de emissões e também pesquisa acadêmica. Tudo isso utilizando a flexibilidade e o poder do ecossistema em Python. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Falar do código runfarg, né, que é o código utilizado. É um script que foi nos dado em modelo MATLAB, em que fizemos a conversão para Python. Esse script ele é uma adaptação, né, que a gente fez do modelo MATLAB para o Python. E ele tem o objetivo de calcular as propriedades de misturas gasosas em equilíbrio químico. Ele recebe de entrada a temperatura, pressão, a razão de equivalência e a fração residual e o tipo de combustível desejado. E com esses parâmetros ele calcula as frações molares dos principais componentes da mistura, como o CO2, o H2O e o nitrogênio, entre outros, bem como as propriedades termodinâmicas da mistura, incluindo entalpia, energia interna, entropia, volume específico, capacidade calorífica e massa molecular. Ele depende da função farg, que é outro código, né? Ele é um código dependente, que é outro código que tem que estar salvo na mesma pasta para a gente fazer importar os valores do farg para o farg poder usá-lo no seu código. Então a precisão e a confiabilidade dos resultados são garantidos por meio de um teste de equivalência que eu vou mostrar afinal para ver se os resultados do MATLAB são os mesmos que o do Python. Fala um pouquinho das equações utilizadas por ele, né? É uma simulação de combustão e equilíbrio, é baseada nas seguintes leis: a equilíbrio de espécies químicas, baseada nas reações como mostrado abaixo, né, onde a gente faz o princípio da conservação da massa. No caso aqui ele está utilizando apenas um CH4, né, mas ele pode utilizar outros hidrocarbonetos, né, como por exemplo butano, gasolina, octano, né, que vai ser a gasolina. E aqui ele só considera o hidrogênio, mas pode ter também uma mistura de um A, né, que seria nitrogênio mais oxigênio. Só considera o oxigênio aí, né? Então ele faz, por exemplo, balanço de massa para encontrar as moléculas de cada dos reagentes e dos produtos. E ao final ele tem a gente também calcula a equação de estado utilizando as seguintes propriedades, né, como volume específico, energia interna e entalpia, pelas funções representadas aqui, onde Y e I são as frações molares, HI e UI são as propriedades de cada espécime. Em trás do programa, a gente tem que
A entrada tem a razão de equivalência, que ela indica a proporção real entre combustível e ar comparada à estequiométrica. T, a temperatura do sistema de combustão. P, a pressão do sistema, né, que afeta o equilíbrio e as propriedades da mistura específica da mistura, que é em quilopascal. F representa a quantidade de gás residual na mistura. O quanto de gás passou, né, fora do equilíbrio, né? E o fuel ID é o tipo de combustível que é utilizado. No nosso caso, a gente utilizou a gasolina, né? Que seria o 2. E as saídas, o que ele retorna? A função, né? O FARG retorna múltiplas variáveis, sendo as seguintes. Y representa as frações, é uma matriz contendo as frações molares das espécimes, uma matriz com 6 elementos, né? Que contém as frações molares das espécimes de dióxido de carbono, de água, nitrogênio, oxigênio, monóxido de carbono e hidrogênio. H é a entropia, U é a energia interna específica, S é a entropia específica, V o volume específico, Cp o calor específico, MW é a massa molar da mistura de gases, R é a constante específica dos gases da mistura, e o dV ΔT é a derivada do volume específico em relação à temperatura, e o dV dP é a derivada do volume específico em relação à pressão. Então, explicando então agora o arquivo RUNFARG, né? Este arquivo é projetado para calcular as propriedades termodinâmicas de uma mistura combustível a resíduo em condições especificadas de temperatura, pressão e razão de equivalência. A função FARG é responsável por realizar o cálculo real dos parâmetros da mistura, utilizando um modelo de equilíbrio químico. Essa função está presente no código FARG-PEI, que é importado pelo código RUNFARG para impressão de resultado. O script imprime os parâmetros de entrada e os resultados calculados, permitindo uma análise rápida. Aqui está o teste de equivalência que nós fizemos, né, utilizando esses seguintes dados. E esses foram os nossos resultados no MATLAB. E esse aqui foi o nosso resultado no Python. A gente pode ver que os valores são iguais, né, são próximos. Então vamos agora para o Full Struct Fuel. O que esse código faz? Esse código simula um ciclo Otto de 4 tempos para uma mistura de ar e combustível. Ele calcula as propriedades termodinâmicas e os principais parâmetros de desempenho do ciclo, como pressão, temperatura, trabalho e eficiência. A gente tem as seguintes equações que são utilizadas, né? A gente tem as relações termodinâmicas e da propriedade do ar. A gente tem a gás ideal, a fórmula de entropia de Cp vezes o T, a energia interna, a entropia e depois a gente parte por estados. No primeiro estado a gente tem a compressão isentrópica, onde temos a relação de compressão, né? Que é o volume 2 é igual ao volume 1 pela razão de compressão. A temperatura após a compressão, né, que é o T2 igual a T1 vezes a razão de compressão elevada a Y menos 1. Pressão após a compressão, né, a gente então tem o resultado de P2, né, após a pressão final, compressão. O trabalho que é obtido após a compressão, né, esse valor é negativo porque é um trabalho que está sendo gasto pelo motor, ele não está sendo gerado. Fator de compressibilidade, que é interativo, né? O ΔT sobre dt e o ΔP sobre o dp. Depois a gente parte para outra etapa. Essa é a primeira, né? Que é a compressão isentrópica. Outro estado é a combustão, onde ocorre a queima. O pistão já chegou no ponto morto superior. E a gente tem as temperaturas de pressão inicial. A temperatura 3 é 3000 Kelvin, que a gente obteve no dados fornecido pela revista. O P3 é 7000 kPa. Então a gente tem uma interação para a convergência da combustão utilizando a seguinte forma. Afinal, nós temos depois a expansão isentrópica, que é quando ocorreu a combustão, o motor está gerando trabalho. Então a gente tem que o volume final é igual ao volume V4 é igual ao V1. A temperatura após a expansão é representada pela seguinte fórmula, né, o T4, né? E a pressão após a expansão é representada pela seguinte fórmula aqui mostrada. E ao final, o último ciclo é a descarga isentrópica, né, sem geração de entropia. É quando os gases de combustão já expandiram e você vai botar esses gases para fora do motor. Onde a gente tem que a pressão de exaustão é igual ao P4 e a temperatura de exaustão é calculada pela seguinte fórmula, né? Essas fórmulas são utilizadas pelas relações termodinâmicas, né, de gases ideais.
E a gente tem, ao final, o cálculo do trabalho e eficiência. O cálculo do trabalho líquido do ciclo é a diferença entre a energia interna no estado 1 menos a energia interna no estado 4. Um indicativo de pressão média de eficiência, né, é o trabalho dividido pela diferença do volume específico no estado 1 menos o volume específico no estado 2. E a eficiência térmica líquida é a 1 menos a diferença entre a pressão média efetiva obtida e o indicativo de pressão média efetiva, né? A razão entre os dois, você subtrai um desse valor e multiplica pelo N, obtendo assim a eficiência térmica líquida. E a eficiência volumétrica, ela usa a razão de compressão, o F e o VI e o volume específico na 1. Então a gente tem as seguintes entradas para o programa, né? Que é a razão de equivalência, indica a proporção real de combustível a comparado com a estequiométrica, a temperatura de admissão, pressão de exaustão, razão de compressão e o tipo de combustível que nós utilizamos. E na saída nós vamos ter a temperatura para cada estado, a pressão para cada estado, no nosso caso são 4 estados, entropia específica para cada estado, energia específica para cada estado, entropia específica para cada estado, volume específico da mistura para cada estado, o calor específico, a pressão constante para cada estado, o trabalho específico no motor, a eficiência volumétrica, a eficiência térmica ideal do motor e a eficiência térmica real do motor. E a temperatura de exaustão, que é a temperatura que os gases sais, a fração de massa residual, a pressão média efetiva indicada e a pressão média de bombeamento. Que essa diferença aqui, né, é utilizada, como a gente viu anteriormente, né, essa razão entre as duas, para encontrar a eficiência térmica líquida. Então, o código Full Stroke Otto-Full simula um ciclo Otto de 4 tempos para uma mistura de ar combustível. O processo começa com as definições iniciais de admissão, temperatura, pressão e pressão de exaustão, onde a relação de equivalência define a proporção de ar combustível, enquanto a taxa de compressão determina o quanto a mistura é comprimida no cilindro. O código permite selecionar o tipo de combustível através do identificador FUID. A partir do combustível escolhido são obtidos o calor do combustão específico e a relação estequiométrica definidas pela função FUEL, que é outro código que a gente importa. Em seguida, a função FARG é usada para calcular as propriedades da mistura de admissão, incluindo entalpia, energia interna, entropia e volume específico. A fração de resíduo, que representa a quantidade de gases remanescentes na combustão anterior, é inicialmente definida como zero, e a temperatura inicial e pressão são estimadas. O código então entra em um loop de interação, né? Ele faz várias interações, principal, que ajusta a fração de resíduos e a temperatura inicial até que o ciclo atinja a convergência. Então a gente tem que na primeira etapa, a de compressão isentrópica, o volume é reduzido de V1 para V2, como a gente mostrou, e as propriedades termodinâmicas são ajustadas com base em relações de compressão adiabática. A próxima fase é a de combustão a volume constante, onde a temperatura T3 e P3 são inicialmente definidas. Essas propriedades são ajustadas interativamente, garantindo que a energia interna seja conservada e o volume permaneça constante. A terceira etapa é que a combustão isentrópica, né, modelada de forma semelhante à compressão, mas no sentido oposto, né, porque ela está produzindo trabalho. As relações termodinâmicas garantem que o processo seja adiabático e reversível, né? A gente faz essas considerações para simplificar os cálculos. E finalmente ocorre a exaustão isentrópica, onde a pressão é reduzida para o valor de exaustão. A temperatura de exaustão é calculada mantendo a entropia constante, que o código utiliza um método interativo para ajustar seu valor. A fração de resíduos é recalculada com base no volume específico após a exaustão e a temperatura inicial é ajustada para corresponder à nova fração. Então, após atingir a convergência, o código calcula os principais parâmetros do ciclo. O trabalho líquido é determinado pela diferença entre a energia interna em 1 e 4, e a pressão média efetiva é calculada como trabalho dividido pela diferença de volumes entre o estado 1 e 2. A eficiência térmica ideal é obtida considerando o calor liberado pelo combustível, enquanto a pressão média efetiva de bombeamento é a diferença entre a pressão e a exaustão e a admissão. E a eficiência térmica líquida leva em consideração as perdas de bombeamento, né? A eficiência volumétrica é calculada com base na taxa de compressão e na fração de resíduos. E o código exibe os resultados em uma tabela organizada, apresentando as condições em cada estado do ciclo, né, separando por estado cada valor, né, das propriedades termodinâmicas, bem como os parâmetros de desempenho do ciclo, incluindo trabalho, eficiência térmica, índice de média de bombeamento e pressão média efetiva, e a eficiência volumétrica.
Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo David Muniz e agora nós iremos analisar passo a passo o código Python, o Skinny Heat Transfer, que simula, né, o comportamento de um motor de combustão interna com base no modelo de Weber para a liberação de calor, considerando também perdas térmicas e perda de massa durante o ciclo. Então, para começar, a gente vai estar entendendo, né, primeiramente, o que cada parte do código faz. Para isso, né, vamos parte a parte aqui, entendendo aos poucos. Essas primeiras três linhas competem, né, importações e preparação, onde a gente basicamente define as bibliotecas que vamos utilizar posteriormente para os nossos cálculos. Então, a NumPy para operações matemáticas, a Matplotlib para geração de gráficos, a Solve para a resolução de equações diferenciais ordinárias, no caso, as EDOs. Certo? Então, esse próximo bloco que a gente tem de códigos compete aos parâmetros do modelo, né? Ou seja, os parâmetros iniciais do nosso problema, nosso sistema, que a gente vai estar utilizando para estar rodando. Então, aqui a gente define, né, todos os parâmetros físicos e numéricos do nosso sistema que vamos utilizar posteriormente nos cálculos. Então, θS, θD, início e duração da combustão em graus, R, a taxa de compressão, gama, a razão dos calores específicos, Q é a quantidade de calor liberado por ciclo, parâmetros do modelo de Weber, né, no caso o A e o N, que moldam a curva da liberação de calor, ômega, que é a velocidade angular do motor, S e B, que são dimensões associadas à geometria do motor, T, BDC e P, BDC competem respectivamente a temperatura e pressão no ponto morto inferior, TW, temperatura da parede, up, velocidade média do pistão, step e NN, resolução angular da simulação, 1 grau por passo, 360 passos, certo? Aqui, o nosso próximo bloco, né, de códigos, basicamente consiste na inicialização das listas de saída, onde a gente cria listas para armazenar os valores que serão calculados ao longo do ciclo. Então, a gente vai estar calculando uma série de valores. Essa série de valores precisa ser armazenada até para que a gente possa plotar um gráfico depois. Então, é do nosso total interesse guardar esses valores por ciclo. Então, ali a gente vai ter ângulo do virabrequim, volume, pressão relativa, no caso, né? Trabalho, perda de calor, massa, coeficiente de troca térmica e fluxo de calor. Tudo isso sendo armazenado nessas listas. Aqui nós temos as condições iniciais, né? Onde basicamente a gente inicia o vetor phi com algumas variáveis, né? Nesse caso, pressão relativa e massa relativa. A gente define ela dessa forma. E a gente começa, né, com pressão e massa relativas iguais a 1, que são os valores normalizados. Bom, aqui logo abaixo nós temos a função rates, que basicamente são equações diferenciais. É a função definida aí para equações diferenciais. Essa função ela define a taxa de variação de cada variável com relação ao ângulo θ. Então, a gente vai estar detalhando aqui em blocos, dentro, né, dessa função, o que cada parte significa. Essas duas primeiras linhas, basicamente, elas competem a volume e derivada, né? Onde a gente calcula o volume instantâneo da câmara de combustão com base no ângulo do pistão, e o dvol ali embaixo é a derivada do volume. Aqui, logo na sequência, a gente tem o modelo de Weber, ou seja, liberação de calor. Esse é o modelo de Weber que vai simular como o calor é liberado durante a combustão, onde dx é a taxa de liberação de calor. Logo na sequência também, a gente vai ter aqui sendo calculado algumas propriedades termodinâmicas e o coeficiente de troca térmica. Então, P e T ali significam pressão e temperatura atuais. O U significa velocidade média de escoamento. O HT nada mais é que o coeficiente de troca de calor convectivo. O Hflux é o fluxo de calor para a parede. E o H é o termo utilizado para calcular a perda térmica. Então, a gente vai estar calculando ali a perda térmica a partir de uma funçãozinha. E a gente usa o H, né, que é o termo genérico, para fazer isso. Logo na sequência também, vamos ter aqui as equações diferenciais, né, sendo definidas, onde a gente vai estar representando, né, a variação de pressão relativa, acúmulo de trabalho, acúmulo de perda térmica,
e perda de massa com o tempo. Então, basicamente, aqui estão as nossas equações diferenciais a serem calculadas, que inclusive só poderão ser calculadas porque a gente definiu lá no início aquela biblioteca específica para estar calculando. E aqui embaixo a gente está tendo uma etapa bastante importante para o nosso código, que basicamente é o loop principal da nossa simulação, né, onde a cada grau a gente resolve a EDO no intervalo θ indo para θ mais 1 e atualizamos o estado do sistema. Né? Então, esses ciclos que são repetidos vão sendo guardados e a gente vai conseguindo as informações que a gente precisa a partir daí. Aqui na sequência, nós vamos ter o armazenamento dos dados. Né? Então, dentro do loop, a gente recalcula algumas variáveis, como por exemplo, volume, pressão, temperatura, HT, Hflux, e os adicionamos às listas correspondentes, né? Que são justamente essas aqui que a gente vai estar recebendo, certo? Vai estar criando esse link. E depois, né, o θ ele vai ser incrementado para o próximo passo. Então, a gente precisa também deixar o θ ali definido para o próximo ciclo, para ser calculado de novo. Basicamente é isso que eu estou querendo dizer. Aqui, nós temos a parte de pós-processamento de dados, onde a gente extrai os principais resultados aqui, nessa etapa. Pressão máxima, trabalho líquido, eficiência térmica do ciclo, comparação com o ciclo Otto ideal, o IMAP, né, que é a pressão média efetiva indicada, e perda de massas. Logo em seguida, temos a parte de resultados, onde a gente vai estar printando, né, esses resultados da forma como eles foram calculados. Ou seja, a gente vai estar exibindo na tela, no console ali, né? Vai imprimir no console todos os resultados calculados que resumem o desempenho termodinâmico do nosso sistema. E por fim, não menos importante, a gente tem a impressão dos nossos gráficos, né? A geração dos gráficos. Essencialmente aqui 3. Representa aqui cada um dos 3 blocos. Acerca da pressão versus ângulo. O segundo, coeficiente de transferência de calor. E o outro, referente ao fluxo de calor. E esses gráficos eles ajudam justamente a gente visualizar o comportamento do sistema ao longo do ciclo de 360 graus. Agora, acho que para fins de comparação, é importante que a gente observe também esses resultados, conforme eles foram obtidos no MATLAB. Então, vamos primeiro dar uma olhada aqui. Esses foram os nossos resultados obtidos dentro da linguagem Python, certo? Para a liberação de calor de Weber com perda de calor e massa, bem como seus respectivos gráficos, como a gente pode ver. E agora, vamos dar uma olhadinha aqui no MATLAB, como é que isso ficou definido dentro dos códigos fornecidos pelo professor. Para a gente ter uma ideia se esses códigos batem ou não, com o que a gente calculou agora. Então, vamos dar um run. E, bom, conforme vocês podem verificar aqui, os valores são essencialmente os mesmos e, consequentemente, se os valores são os mesmos, a gente tem essencialmente os mesmos gráficos sendo gerados aqui. Então, esses valores conversam, eles correspondem uns aos outros, o que nos ajuda aí a ter uma certa confiabilidade desses resultados. Então, basicamente, pessoal, esse código ele simula com precisão o comportamento de um motor realista, levando em conta os fenômenos fundamentais: liberação de calor com o modelo de Weber, perdas térmicas pelas paredes do cilindro, perda de massa no sistema e, consequentemente, se transforma numa excelente base para o estudo de máquinas térmicas, motores de combustão interna e simulação computacional de ciclos termodinâmicos. Então, basicamente é isso. Bom dia. Vou falar um pouco agora sobre alguns códigos que foram desenvolvidos no projeto da disciplina de Máquinas Térmicas 2. O primeiro é o Velocity.m, que ele é utilizado para calcular e fazer o plot da velocidade do pistão em relação ao ângulo da manivela. Então, para isso, é necessário que a gente faça alguns cálculos e algumas interações. Primeiro, o que é interessante de ver nos dois códigos, Quais são suas entradas? A gente consegue ver, eu coloquei aqui de lado ambas as entradas, tanto a do... ambos os códigos, em comparação, tanto em Python como em MATLAB. Ambos
para a gente conseguir comparar. O primeiro código, em ambos os códigos, para falar a verdade, a gente tem algumas entradas que são definidas. Primeiro a gente tem as entradas da rotação do motor, a gente também tem o curso do pistão e temos o comprimento da biela. Isso são algumas definições do projeto. E também a gente tem a variação do virabrequim, que está entre 0 e 70 graus. O que é que esse código nos gera? O código gera para a gente um vetor com os valores da velocidade do pistão e o principal, que é o nosso gráfico. A gente tem o gráfico que é gerado tanto em ambos os casos. Esse gráfico ele vem mostrar para a gente como é que está a velocidade do pistão em função do ângulo do virabrequim. Então a gente vê nas duas bibliotecas como é que são gerados. A gente vê algumas diferenças de um gráfico para o outro, mas basicamente o resultado é o mesmo. Então o objetivo desse programa é simular e visualizar o comportamento da velocidade do pistão ao longo da meia rotação do virabrequim, e isso é muito útil para fazer algumas análises dinâmicas do motor, principalmente nesse tipo aqui que é de um carro. Então a gente consegue ver algumas comparações que em relação a ambos os códigos que a gente tem. A gente tem lá no MATLAB que a gente consegue ver algumas funções trigonométricas que a gente vai ter ali para fazer o cálculo. O sin d e cos d, que são funções trigonométricas, porque elas vão trabalhar diretamente com ângulos em graus. É uma estrutura bem mais compacta, bem mais simples. Já no Python, a gente tem outro tipo de abordagem. A gente vem aqui usar o NumPy, que é uma biblioteca, e também a gente faz a conversão dos ângulos para NP radianos. Então a gente também já muda essas visualizações, e também a visualização gráfica a gente usa o Matplotlib para fazer essa visualização. Então ambos os códigos eles seguem meio que a mesma sequência de código. A gente vai ter essas mudanças na trigonometria e também na questão da geração de gráfico. O Python se torna um pouco mais extenso, um pouco mais complexozinho de início, mas também a gente consegue achar o mesmo resultado. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Adiabatic Flame Temp.m, que tem o objetivo de calcular a temperatura de chama adiabática a pressão constante, que funciona, né? A processa adiabática, ou seja, todo o calor que vai ser liberado daquela reação vai ser convertido em variação de entropia dos produtos. Então, basicamente, a gente vai ter os dois códigos, um em Python e um em MATLAB. Deixa eu só tirar essa figura aqui para ela não ficar confundindo os dois códigos, porque aquela figura do Velocity. Então, aqui a gente tem essa geração e a gente consegue ver que ambos os códigos eles vão passar pelo mesmo processo iterativo para até convergir em uma temperatura T2. Não, ela pega uma temperatura T2 para gerar uma temperatura de chama. Então a gente tem algumas funções. Primeiro, são funções que dependem de dois códigos, do FARG e do SCP, para fazer essa iteração. A gente consegue ver que existe alguma diferença no Python, ele se torna um pouco mais complexo, realmente por conta dessas convergências que a gente tem que ter dessa análise, mas basicamente a gente consegue ter os códigos, consegue ver que eles estão puxando do mesmo sistema. Então ambas as interações são viáveis. Algumas entradas, as entradas que a gente tem vai ser a temperatura inicial, a gente vai ter a pressão inicial, a gente vai ter a razão de equivalência, a fração residual e o tipo de combustível. Também o que é que isso é gerado? Isso vai gerar entropia inicial, a interação de T2 e a temperatura da temperatura adiabática de chama, que é o ponto principal da questão, que é gerar qual é a temperatura. Então isso a gente consegue perceber que houve uma diferença entre os dois códigos, uma diferença considerável, mas isso também depende dos valores que cada biblioteca está puxando. Então é algo já meio que esperado, mas conseguimos resolver
visualizar, né, as duas formas, os dois códigos, como eles trabalham, como eles agem, e finalizando assim esse código também do projeto.